Olá, queridos. Começamos mais um Em Paralelo com a Torá. Porção Mishpatim. Vamos falar primeiro sobre a palavra Mishpatim. Mishpatim, lei, julgamento, regra, ensinamento do que é certo, do que deve e do que não se deve fazer. Quando a gente fala de leis, imediatamente, para nós que gostamos de estudar a Torá, que já lemos e relemos várias partes dela, nos remetem automaticamente os 10 mandamentos. As 10 leis maiores, ou as mais conhecidas. Os 10 mandamentos, as 10 alahot, os 10 ensinamentos básicos que o Criador deu a Moshe no Monte Sinai. E a Parashá, a porção de Mishpatim dessa semana, termina no momento que ele sobe para poder receber o restante dos ensinamentos através dos 10 mandamentos. Se a gente falar um pouco sobre Mishpatim, dentre tudo que já estudamos nessa caminhada, desde Bereshit até agora, as últimas porções, os ensinamentos, os caminhos de Jacó, agora os caminhos de Moisés, a dificuldade muitas vezes do povo de enxergar o que tinha, enxergar o lado positivo das coisas. E aí agora chegamos à porção de Mishpatim. Dentre todas as palavras dessa porção e todos os ensinamentos, eu quero destacar a analogia entre as leis divinas, as leis judaicas e as leis do nosso mundo do dia a dia, dos humanos. A parte legal da nossa vida. Esse canal, esse momento que nós temos aqui semanal, quando nós colocamos o nome Em Paralelo com a Torá, o grande objetivo é que nós tentemos, através de leitura, análise, releitura, busca pelo conhecimento, travar um paralelo entre a nossa vida de hoje e a vida dos nossos antepassados na época em que a Torá foi concebida, foi compartilhada. E se a gente traçar uma analogia entre Mishpatim, a gente vai trazer o quê? As leis divinas, as leis do Criador, os nossos mandamentos e as nossas leis. Não é seguramente segredo para nenhum de nós que a melhor escolha que podemos fazer no nosso dia a dia é seguramente seguir o maior número possível das alahot, das leis da Torá. Através desse ensinamento, desse caminho ofertado, sugerido pelo Criador, nós conseguimos, com certeza, transpor grande parte das nossas dificuldades. As leis do que podemos, devemos comer, nos comportar, nos relacionar com os nossos amigos, nos nossos negócios, na nossa vida afetiva, com as nossas esposas, maridos, nossos filhos, nossos amigos, o respeito ao direito de ir e vir, crença, credo, religião, cor, nacionalidade de cada um. Tudo isso está muito bem definido pela Torá. Está muito bem definido em Mishpatim, nas leis da Torá. Assim também, como está definido a forma de julgar que a Torá aplica por cada ato que nós fazemos.
o julgamento positivo, aquele que irá nos conceder através dos nossos gestos, mas também o julgamento negativo, que poderá recair sobre nós diante das nossas ações. É claro que nós, no nosso país, assim como quem mora em Israel, em outros lugares do mundo, devemos nos pôr diante das regras, normas, leis de cada lugar, respeitar, cumprir e fazer cumprir. Mas certamente nenhuma lei será mais importante na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, do que as leis da Torá. E temos muitas. E aí, se a gente parar para falar, são tantas leis para seguir, a gente pode ver isso de outra ótica. Não são tantas leis para seguir. São tantas leis para nos ensinar como agir diante de tantas situações. Não são tantas regras para se impor, mas sim são tantas regras para nos ajudar a ganhar o jogo. Ganhar o jogo é viver com saúde, com alegria, com respeito, com idoneidade, construir família, fazer o bem, ser respeitado, poder fazer algo que você sabe que quando você não estiver mais no plano terrestre, você não vai ser esquecido porque a memória do que você fez de bom vai ser lembrado. Uma vez, um aluno perguntou para o seu sábio: como eu faço para ser lembrado depois que eu me for? E ele disse: deixe saudade, faça o bem. Porque saudade a gente só tem do que é bom. Cumprir as leis é nada mais, nada menos do que usar as leis ao nosso favor nessa caminhada que nós vamos trilhar. Às vezes, a gente não consegue seguir todas as regras, fazer todas as mitzvot todo dia, mas a gente tem que ter a certeza no nosso interior de que a gente, a cada dia, fez o melhor que nós podíamos, dentro do que é certo. É como dizer: eu não vou poder ir a um compromisso que a lei humana está me impondo, porque eu defini que naquele horário, naquele momento, eu tenho uma obrigação religiosa para fazer. O que a gente precisa analisar é: você definiu aquele horário para fazer aquela obrigação religiosa, ou aquela obrigação naquele horário é uma determinação, uma sugestão de regra da Torá? Se for ok, você pode usar essa afirmação na certeza de que você vai estar fazendo a coisa certa, porque nada deve ser prioridade à sua conexão com o Criador. Mas se você, de alguma forma, está criando uma justificativa para não fazer algo que você sabe que é certo, isso é um curto-circuito. E Mishpatim nos ajuda a entender como nós devemos interpretar corretamente as leis da Torá. Uma boa forma de nós fazermos uma interpretação diante de algumas dúvidas que possamos ter é sempre pensar: essa minha ação pode refletir no outro de forma ruim? Se eu deixar de fazer alguma coisa ou fizer alguma coisa, ainda que eu esteja cumprindo algo que eu entenda que é certo, isso pode ocasionar mal ao outro? Isso pode nos ajudar a pensar que não é que nós não devemos fazer, mas provavelmente deve ter um outro jeito
previsto nas leis do Criador para que você possa cumprir o que precisa ser cumprido sem causar mal ao outro. Mas também devemos lembrar uma coisa importante. Não podemos ser omissos diante das nossas obrigações. Não podemos justificar as nossas falhas tentando encontrar um agente externo a nós mesmos. E as leis de Mishpatim, as leis do Criador, as leis da Torá, os ensinamentos do dia a dia, são não o nosso peso, mas o nosso grande aliado para que possamos seguir nessa caminhada de forma justa, de forma tranquila, sabendo que por onde nós passarmos, deixaremos saudade, não lágrimas. Então, deixo aqui essa pequena reflexão para que possamos entender que aquilo que nos chega como leis do Criador ou regras são os nossos grandes aliados para nos ajudar na tomada das nossas decisões, escolhas e ações. Preze sempre o respeito, acima de tudo. Preze sempre a sua certeza de estar fazendo a coisa certa e disseminando o bem. Shavua Tov, tenham uma excelente semana e nos vemos no próximo Em Paralelo com a Torá. Até lá!